Para quem subiu aí, eu só quero dizer que eu sou casado. Muito bem casado. Paz do Senhor, igreja. Louvado seja Deus. Hoje eu não vim só. Trouxe Toninho comigo. Irmãos, esse irmão querido faz parte da minha conversão. Bem lá atrás, quando comecei no Evangelho, eles já eram missionários na igreja, já trabalhavam na igreja e fazem uma parte muito grande da minha vida de quando eu me afastei do Evangelho e tudo. E hoje ele está com a gente, né? Eu às vezes tenho até vergonha de dizer que eu pastorei ele, sendo que, né, quando nós chegamos novo no Evangelho, eles já estavam lá, né, com gás total. E a gente está junto, graças a Deus. O Senhor nos juntou de novo, né? Agora até a volta de Jesus. Em nome de Jesus. Então hoje eu não vim só. É muito bom estar aqui, todos sabem disso. Eu fiquei com vontade de dar um mergulho naquela piscina ali, e tem até água nela, né? Mas não pode. Mas logo, logo a gente vai estar mergulhando ali em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em João, capítulo 9, versículo 1. É muito bom quando a gente chega na igreja e a gente vê que as coisas estão acontecendo. É sinal de que o reino ele está em movimento. Que o reino ele não está parado, né? Por mais que a gente olhe e fale assim, mas foi só umas luzes, ou foi só o revestimento da piscina. É de só em só que Deus vai fazendo. Amém? Mas só isso, mas já aconteceu isso. É só mais isso, mas aconteceu. E a gente vai chegando aonde a gente tem que chegar. Amém? João 9, 1, que diz da seguinte forma: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem pecou ele, nem pecou os seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Amém? Só até aí, feche sua Bíblia. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, te engrandeço. Teu nome é santo, tu és santo. Nós esperamos em ti, ansiamos por ti. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e por isso, ó Deus, nós nos deleitamos na tua presença. Pai, se manifeste em glória. Derrame teu Espírito sobre nós. Nós engrandecemos a ti e sabemos que o Senhor é o Deus das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, brada neste lugar, fala conosco, porque nós cremos que o teu nome está acima de todas as coisas e o nosso anseio por ti será respondido. Então, Deus, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, tome seu assento. Quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, esta semana tem sido uma semana bem abençoada, bem tremenda assim da parte de Deus. Sabe aquela semana em que não acontece nada, mas você vê Deus provendo tudo? Sabe, tem sido essa semana. Uma semana assim que parece que você não está tendo tempo de fazer as coisas, parece que você não vai conseguir, parece que o teu dia... eu confesso para vocês que eu não lembro o que eu fiz das 8 da manhã até as 6 da tarde praticamente. Eu lembro só da última reunião que eu tive às 6 da tarde, atendimento. E aí logo em seguida já saí para ir pegar o Toninho na casa dele. Foi um dia assim muito corrido, mas muito mesmo. Eu tinha um atendimento de manhã, salvo que foi cancelado um atendimento à tarde, porque eu ia levar uma ceia. E a irmã infelizmente foi internada ontem. Ela está passando por um processo de cura de câncer. E ontem ela teve uma piora e teve que ser internada e vai ser submetida a uma nova cirurgia. Mas tirando essa eu não lembro mais. Foi um dia muito corrido.
Mas quando chega o final do dia, eu tenho sentido assim como se, sabe, dever cumprido? Sabe quando você para, olha assim e fala assim, uau, que venha amanhã? E você já tem expectativas já para amanhã, você já tem compromisso marcado para o sábado, e você sabe que Deus está no controle de tudo e que Deus vai prover. Então, esta semana tem sido desta forma. E aí, quando nós lemos o texto que nós lemos agora há pouco, ele diz assim: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença, perguntando-lhe os seus discípulos: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifeste as obras de Deus. Quando nós lemos este texto, nós começamos a pensar o porquê que nós realmente nascemos. E se nós pensamos assim, imagine este homem, o pensamento que ele tinha. Será que estas perguntas que os discípulos fizeram foi num cantinho à parte, foi num lugarzinho à parte, ou será que foi na frente dele? E quando eu olho para isso, eu fico pensando, tem um propósito para eu ter nascido? Não pode. Amém? Você pode dizer isso para você mesmo? Tem um propósito por eu ter nascido, tem um propósito. Então nós começamos a entender que há um propósito. E quando nós pensamos o porquê que nós estamos aqui na terra, nós precisamos vislumbrar justamente isso. Tem um propósito, há um motivo. Eu não nasci só para ser eu mesmo. É até interessante falar assim, né? Eu não nasci só para ser Toninho. Eu não nasci para ser só o Márcio. Tem algum motivo pelo qual eu nasci. E esta é a realidade e é o entendimento que tem que ter nos nossos corações. Nós não nascemos para ser simplesmente nós. Nós não nascemos para simplesmente passar dias e dias e dias e nós descobrirmos que há um vazio dentro de nós. Nós nascemos com um motivo, tem um propósito. Existe algo que Deus quer fazer na terra e que para Ele fazer precisa ter você. Mas Deus precisa de mim? Não, nós somos um canal de algo de Deus na terra. Como assim, pastor? O propósito de Deus. Deus não te colocou em uma área para você simplesmente ganhar dinheiro. Deus não te colocou num lugar para simplesmente você estar naquele lugar. Tudo tem um propósito. Tudo tem algo projetado em Deus para acontecer. Então quando nós estamos em lugares e nós muitas vezes nos sentimos já que não temos mais necessidade de estar naquele lugar, nós precisamos lembrar que para nós pode ser que não haja necessidade, mas que há um propósito de Deus em todos os lugares que nós entramos e estamos. Então eu olho para a palavra e eu vejo os discípulos perguntando para Jesus: mas quem pecou? Ele ou ele nasceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Olha que tremendo isso. Olha que tremendo isso. Você nasceu para que a obra do Senhor se manifeste. Aí eu começo a ter um entendimento da seguinte forma: esse camarada tinha um problema de saúde e a pergunta era o porquê que ele nasceu com essa deficiência, ou porquê que ele tinha essa deficiência. E aí a resposta de Deus é para que as obras de Deus se manifestem. Quer dizer então que todo problema que eu passo, todas as dificuldades que eu passo, eu não passo em vão. Não é algo à toa. Todas as dificuldades e todas as necessidades e todas as tribulações e todas as deficiências e todas as coisas ruins que acontecem na minha vida acontecem porque numa hora e num momento exato, no tempo de Deus, no tempo de Eclesiastes 3, irá se manifestar a glória de Deus na minha vida. Então eu entendo que toda tribulação, toda leve tribulação que eu tenho passado, ela é momentânea, porque o Senhor irá manifestar algo e cessará toda dor. Está entendendo? Isso quer dizer que toda tribulação que eu passo, ela tem um motivo. E toda tribulação antecede esse motivo. Há algo que precisa acontecer. Eu gosto muito de usar o caso da minha irmã.
sem a autorização dela. Mas ela é pastora e ela vai me perdoar. A minha irmã, ela casou-se muito nova com o esposo dela. E alguns anos depois, já tendo 2 filhos, eles entraram num pé de guerra e chegaram a um divórcio. Interessante é que cada um foi para um lado e não deu certo. Se reencontraram, irmãos, eles se divorciaram mesmo, desquite, divórcio, no papel. E tentaram durante 1 ano, 2 anos, e de repente eles descobriram que eles se amavam. E aí eles começaram a namorar de novo, e casaram de novo. A diferença é que no segundo casamento veio de presente 2 filhos, né, que era dele mesmo. Mas eles casaram e vivem muito bem até hoje. Isso já vai fazer 20 anos mais ou menos. Interessante é que os filhos deste casal, que são os meus irmãos, são uma bênção. Eu vivo postando os vídeos de pregação do meu sobrinho, que é filho deste casal. E o casamento deles, eu vislumbro como algo muito exemplar para a minha vida. Porque eu nunca vi um casal tão perfeito como aquele casal. E se você conhece aquele casal, você, de hipótese alguma, consegue imaginar que um dia eles se separaram. Em hipótese alguma. Mas também você olha aquilo e não consegue entender o quão perfeição há naquele casamento. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu quero dizer que tinha um propósito até naquele divórcio. Sério? Sério? Tinha um propósito até no meio da maldição, Deus entra com ação. Até no meio do problema maior, Deus entra com ação. E Deus fez daquele casal um casal que levantou um pastor que vai alcançar nações, porque aquele menino é muito usado por Deus. Mas eles olham para o casamento dos pais e se espelham naquilo também. Olha que interessante. Eu fui morar com eles uma certa época da minha vida, quando jovem, em Curitiba. E eu trabalhava lá em Curitiba, inclusive. E eu me lembro que eu olhava para eles e eu vislumbrava a imagem de pai e de mãe neles. Eu vivi muito tempo em meio aos pés de guerras deles, das brigas deles. Eu vi todas estas coisas, mas a única coisa que eu lembro deles era a forma deles serem esposo e esposa. E o propósito da vida deste casal. Hoje eles cuidam de vidas. E eu entendo que o propósito de Deus ainda não aconteceu neles. Eu sei que tudo tinha a ver com o propósito de Deus, mas que ainda há algo muito grande para acontecer. Mas olha que interessante. A propósito de Deus muitas vezes até no meio de um divórcio. Quando eu olho para esta imagem de Deus manifestando coisas nas nossas vidas, através de propósitos, eu não consigo mais enxergar maldições. Eu não consigo mais enxergar coisas que não tem mais jeito. Eu aconselhava um jovem senhor agora há pouco, acerca de casamento, e eu perguntei para ele, o que você realmente quer? Ele falou, eu não quero me separar. É isso que você quer? Sim, é isso que eu quero. Falei, então nós vamos brigar. Então nós vamos brigar junto para que isso não aconteça. Essa vai ser a nossa luta. Por quê? Porque até mesmo esta situação tem o propósito de... Isso eu falei para ele. Até mesmo esta situação tem o propósito de te aproximar mais de Deus. Não que precise um casamento chegar à falência para que o casal se aproxime de Deus. Mas todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama o Senhor. Então inúmeras coisas que vão acontecer nas nossas vidas vão nos direcionar para o alvo, para o objetivo, para Deus. Amém? Glória a Deus. E aí quando eu olho para o capítulo de João, capítulo 9 de João,
Eu vejo que todos nós nascemos com um propósito. Eu vejo que todos nós nascemos cegos para o nosso propósito. Amém? E eu vejo que Deus tem um milagre ao fim, quando nós entendermos o real propósito. Olha só, nós nascemos com um propósito, porém nós nascemos cegos para esse propósito. Sabe quando você olha para a situação e fala, não quero mais saber disso, não tem mais jeito. E aí de repente você começa a ver que você precisa aceitar aquilo de novo. E você fala, mas eu não queria, mas não é minha vontade, mas eu não quero fazer isso, porque eu queria aproveitar mais a minha vida, eu queria fazer tal coisa, eu queria viajar, eu queria aproveitar em outras circunstâncias. É porque a gente não tem enxergado o real propósito. Quem não vê o propósito de Deus, busca os seus próprios propósitos. Eu preciso me valorizar. Sabe quando que você precisa se valorizar? Quando você está fora do propósito de Deus. Porque quando você está no propósito de Deus, o próprio Deus vivo te mostra o valor que você tem. Então não precisa você achar o valor que você tem, porque Deus já, todos os dias quando você acorda, todos os dias quando você levanta, você olha para o espelho, você sabe que você tem um valor muito grande. Jesus se entregou na cruz por você, o propósito de Deus, e Ele tem um propósito para a sua vida. Então há um valor na sua vida. Aleluia! Eu vejo que todos nascemos com um propósito muito especial. Enquanto Jesus caminhava com os seus discípulos ao longo da estrada, se deparou com um homem. A Bíblia diz que imediatamente viram que o homem nasceu com um problema. A Bíblia nos diz que os discípulos viram que o problema do homem... Eu sempre esqueço de apertar o botãozinho, isso me incomoda. A Bíblia nos diz que os discípulos viram que o problema do homem foi que ele era cego de nascença. Alguém aqui tem coragem de orar por alguém que é cego de nascença? O cego de nascença normalmente não tem o globo ocular. Alguém já percebeu isso? Quando ele perde a visão no meio do percurso, ele continua tendo. Mas aquele que nasce, normalmente é murcho, é insignificante. Mas a Bíblia diz que Jesus conhece o propósito daquele homem. O problema é que a gente, por muitas vezes estar cego, a gente acha que Deus não pode mudar a história. A gente desiste de sonhos porque começa a dar problemas. Pandemia veio e agora eu tinha um projeto em Deus. O que eu vou fazer agora? Vou cancelar o projeto. Até nessa pandemia, Deus tem propósitos. Sério, pastor? Sério. Mas pastor, como que eu vou fazer? Deus continua tendo o propósito dele. O propósito de Deus muitas vezes passa por todas essas tribulações, por todas essas circunstâncias, por todas essas dificuldades, por todas estas coisas que estão acontecendo e que dizem para você que você tem que, agora eu vou ter que parar. Eu preciso contar isso rapidinho para você entender. Nós temos uma pastora na nossa igreja e ela tem uma loja de controle remoto. Veio a pandemia, a primeira coisa que ela veio conversar comigo, ela falou, vou ter que fechar a loja. Aí eu falei para ela, é isso que você quer? Ela falou assim, eu vou trabalhar em casa e vou vender. Eu falei, se você fizer isso, Deus vai te abençoar do mesmo jeito. Ela falou, não, eu vou ver uma porta perto daqui da igreja. Mais barato, cai pela metade do preço, senão 1/3 do preço. Eu falei, se você fizer isso, Deus vai te abençoar. Sabe por quê? Amados, o propósito de Deus não vem com o nome de uma placa de igreja embaixo. Amém? Eu ouvi um jovem um dia falando para mim assim, olha,
eu estou querendo vir aqui para a sua igreja, pastor, mas o pastor de lá onde eu estou, disse que eu tenho um chamado e que se eu sair de lá, Deus não vai cumprir o chamado. Eu falei, como? É porque o chamado que Deus tem é lá. Amados, o propósito de Deus, ele não tem placa de igreja. O propósito de Deus não tem endereço. Deixa eu contar uma coisa para você. Se você for um vendedor de picolé e Deus tem um propósito, você vai lá para o Alasca e você vende picolé, irmão. Porque Deus rompe lugares, Deus transforma ambientes. Quando nós estamos no propósito de Deus, Ele faz acontecer aonde não pode acontecer. E aí nós continuamos orando. E ela voltou no dia e chegou lá na loja. Ela divide com uma outra pessoa o aluguel do prédio. E ela foi conversar com essa pessoa. E ela disse que ia entregar o prédio. E ela ligou para mim e falou, pastor, o que eu faço? Eu falei, quanto que você consegue pagar? Ela falou, eu consigo pagar tanto. Eu falei, então manda. Falei, manda menos. Fala para ela, olha, o que eu posso pagar por mês é tanto. Em resumo, ela conversou com essa mulher. E a mulher diminuiu o aluguel dela de 3.500 para 1.200. Caiu lá embaixo o valor do aluguel. Interessante é, quando Deus tem propósito, não importa endereço, não importa nada. Amém? Interessante é que ela não estava vendendo para pagar os 3.500. Mas se ela pegasse também a venda dela, porque era uma troca de local que ela estava fazendo, os 1.200 também seria apertado para ela vender. Então, independente de valor, mas nós estávamos orando com muita frequência e falando que existia um propósito de Deus para acontecer. E o primeiro mês depois que abaixou o valor, as vendas dela comportavam ela pagar um aluguel até de R$8.000. Você consegue entender o que aconteceu? Em meio à pandemia, tem sido o tempo que ela mais tem vendido. Em meio a todas as dificuldades, ela falou, pastor, eu não consigo vencer. Eu tenho que ficar barrando por causa do tamanho do salão, das pessoas entrar. Eu tenho que pedir, pastor, pela primeira vez na face da terra, estão fazendo fila para entrar na minha loja. Em meio à pandemia, o propósito de Deus tem se manifestado na vida daqueles que entenderam que Deus continua tendo propósito. Então não importa a situação, então não importa, quando Deus tem um propósito e você entende o propósito e enxerga o propósito, Deus manifesta o propósito dele. Aleluia. Pastor, o que as escrituras dizem? Diz que os discípulos falaram, quem pecou, quem errou? Quem errou foi ele, foi os pais. E o Senhor falou, não, nenhum dos dois. Porque existem coisas que acontecem para que a glória de Deus se manifeste na vida do cristão. Ah, é? É. Sabe que hora é essa? Essa hora que você fala assim, então é por isso que eu passei por tal situação? Então é por isso que eu passo por tal coisa? Então é por isso que eu passo por tal dificuldade? Então aconteceu tudo isso para que isso acontecesse? Aconteceu tudo o que aconteceu para que a glória de Deus se manifeste. Aconteceu tudo o que aconteceu para que o Senhor abençoasse. Aconteceu tudo o que aconteceu. E muitas vezes a gente não entende o porquê do dedo. Mas por causa do dedo você ficou em casa. E se você não estivesse em casa, talvez lá fora você tivesse pego a doença. E a gente não compreende muitas vezes. Porque Deus tem um propósito em tudo. Deus tem um propósito muitas vezes em atrasar o que você estava fazendo. Mas eu precisava resolver e atrasa, e você não compreende. Mas o propósito de Deus te leva a atrasar para que ele aconteça. Tem coisas nas nossas vidas que não dão certo. E eu sempre gosto de pensar que 99,99% das coisas que dão errada são provisões de Deus para nos poupar de uma coisa pior futura. Então quando eu olho para a palavra e eu vejo que há um propósito, eu fico pensando, será que Deus já cumpriu o propósito dele na minha vida? E aí eu começo a olhar 2007,
quando eu achava que Deus já estava cumprindo o propósito. E aí eu começo a olhar 2015, quando eu achava que Deus já estava cumprindo o propósito, e só vai subindo, só vai crescendo. E aí eu olho 2019 e falo, agora sim, Deus está cumprindo o propósito. E aí eu olho 2020 e eu falo, meu Deus, se aquilo não era o propósito, e isso aqui não é, o que vai ser então? Então coisas já não me surpreendem mais. Sabe, irmãos, coisas que o Senhor tem feito na minha vida já não me surpreende mais, porque eu sei que há um propósito de Deus, e no propósito dele, coisas extraordinárias vão acontecer. A questão é, nós estamos com os olhos, como diz a Bíblia, fitados naquilo que Deus tem? Estamos com os olhos fixados no propósito de Deus? Ou nós ainda estamos olhando por que não deu certo isso ou aquilo? Ou por que eu estou pausando tal situação agora? Por que eu tenho que parar isso agora? Era o meu sonho, era a minha vida. Eu me lembro o dia que eu fui na casa da Nath e ela falou, olha, pastor, a faculdade lá assim e tal. Eu falei, não, mas vai dar tudo certo. Cadê o Israel? Lembra? Vai dar tudo certo. E aí hoje ela falou, uns dias atrás ela mandou para mim, olha minhas notas, saiu minhas notas e tal. Deus está no controle de tudo. Existem situações que nós não compreendemos, mas Deus está no controle. O problema é que nós não podemos ficar querendo entender o que Deus está fazendo. Pare de querer desvendar os mistérios de Deus. Deixa Deus controlar as coisas, deixa Deus fazer as coisas, e pare de querer entender o que Deus está fazendo. Porque quando você para de querer entender o que Deus está fazendo, Ele tem liberdade para fazer, você só permite Ele fazer. Você só deixa Ele fazer. Você só permite Ele operar. Porque muitas vezes a gente atrapalha aquilo que Deus tem para fazer. Deus queria fazer e a gente tenta resolver. Deus queria fazer e a gente tenta remediar. Eu gosto muito de observar algumas situações. E talvez você não repare isso. Mas quando você tem dor de cabeça, o que você faz? Pastor, aqui a gente é tudo crente, a gente ora. Não, mas realmente, irmão, o que você faz quando dá dor de cabeça? Eu coloco a mão, sapateio, sai em nome de Jesus. Não. O que você faz? Toma um remédio. É o certo ou é o errado? É o errado. Você atacou a enfermidade. Tenta entender isso. Por que você está com dor de cabeça? Irmãos, tem um motivo. Talvez você anda ficando até a noite no celular. Você não está dormindo direito. Talvez você está se alimentando errado. Alguma coisa você está fazendo para que o teu corpo esteja sofrendo em outra área. Mas aí você vai lá e toma um Doril. Existe ainda, né? Livalgina, é isso? A Neuza, né? Minha mãe é Neuza, eu falo para ela, a gente vai tomar a Neuza. Você toma um remédio, a dor de cabeça vai embora. Aí no dia seguinte você está com dor de cabeça de novo, o que você faz? Toma outro remédio. Aí no outro dia você toma outro remédio. E deixa eu contar uma coisa para você. Não existe remédio bom. Mas a dor de cabeça passa. Mas todos os remédios têm efeitos colaterais. Você tira a dor de cabeça, você estraga ou pâncreas ou rim, você estraga alguma outra coisa. Pastor, sério? Toma Torcilax para você ver, daqui um dia você não tem mais rim. Sério, pastor? Sério, aquilo é um veneno. Eu estraguei meu rim desse jeito. Glória a Deus que o Senhor me salvou. Mas eu tomava uma cartela por semana de 30 comprimidos para suportar as dores que eu tinha na perna por causa do peso excessivo que eu tinha.
Irmão, não é fácil ser gordinho. Sofria. O joelho já não aguentava. Tenho problemas no joelho até hoje, dores, por causa da época que eu era pesado. Então eu estragava tudo, mas eu ataquei o quê? A dor. Doía aqui, tomava um Torcilax. Doía aqui, tomava um Torcilax. Doía o calcanhar, tomava um Torcilax. E todos os dias dando paliativos. Sabe como que Deus trata na nossa vida? Filho, eu vou lá na raiz. Eu vou lá onde está gerando isso. Eu vou lá no começo, lá no princípio, no que está gerando essa dor. Eu vou tratar lá no mais profundo da sua alma. Eu vou tratar esse momento que você olha no espelho e se sente feio. Eu vou tratar lá na sua alma o porquê você tem se sentido desse jeito. Eu gosto muito de lembrar o serviço da filha ali de fazer o desenho para as mulheres com câncer. E porque quando a mulher olha no espelho, aquilo é um baque para ela. É como se ela tivesse dilacerada. Então aquele trabalho faz com que ela veja uma luz no fim do túnel. Sabe onde que aquilo não trata a estética? Porque se ela colocar a mão, ela vai ver que não está igual. Quando ela vê aquela imagem, ela olha, aquela imagem mostra lá no fundo, lá onde a ferida foi causada, mostra para ela que ainda tem essa luz. Seja bem-vindo, meu lindo. Estava precisando de você agora há pouco. Ela vai tratar lá no fundo. Ela não trata o corpo físico, ela trata a alma. E a fonte dos nossos problemas está na alma. Tudo que nós estamos ansiando, muitas vezes preocupados, estamos necessitados, está na alma. E quando na nossa alma nós entendemos que há um propósito de Deus, que há algo que Deus quer realizar em nós, nós começamos a passar por cima desses problemas. Olha só que interessante. Esta semana eu estava com muita dor de cabeça e cansaço. E aí eu falei para minha esposa, ela falou assim, mas minha esposa muito brincalhona, ela falou assim, mas você não faz nada? Como você está cansado? Eu falei, estou cansado. Eu saía para correr, não corria 4 quilômetros, irmão. Já ia desistir, ia para casa. Eu falei, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E aí eu fui ter uma pastoral comigo. Vocês já viram isso? Eu tenho uma pastoral comigo, irmão. Eu fui lá na igreja, abri a igreja, sentei na beira do altar e fui conversar comigo mesmo. Falei, será que eu estou entrando em depressão? Não. Porque é uma das coisas que dá cansaço, irmãos. E que dá dor de cabeça, tá? Será que eu estou entrando em depressão? E aí eu fiz uma autoanálise. Eu falei, não, mas eu estou tudo bem. Estou comendo legal. Me relacionando muito bem. Meu espiritual está bom. Porque depressão pode ter 2 vias. Demônio ou hormônio. Amém? Irmãos, por favor, não vai entender que depressão é demônio. Não. Não é assim não. Pode ser hormônio. A falta de algo no teu organismo pode levar você a uma depressão. E aí eu vi que não. Falei, não, isso não é. Mas tem alguma coisa errada comigo. E eu fui e fiz alguns exames de sangue. E aí eu falei para minha esposa, olha, não sai esse exame, porque eu acho que no exame vai mostrar para mim onde está a raiz desse problema. E aí ontem nós chegamos na igreja, e eu peguei a lista, e fui abrindo 17 exames. Ótimo. Ótimo. Está tudo bom. Ureia, não estava bom. Creatinina, não estava boa. Ácido úrico, não estava bom. Automaticamente, a gente que começa a praticar esportes e começa a fazer uso de proteínas, e irmãos que não sabem o que é proteína, é carne, tá? Né? Você fala proteína, o pastor toma bomba, né? Não. E você usa proteína, né?
Creatina, você começa a dar uma sobrecarga no rim. E aí você começa a ter alguns probleminhas, você tem que dar uma diminuída. Tô certinho, Nutri? Tô certinho. Né? Você tem que começar a dar uma diminuída. Mas aí eu fui ver o que ocasionava. E aí o relatório é o seguinte que pode ocasionar. Dor de cabeça, cansaço, fadiga, tonturas, ânsias. Essa partezinha do exame que estava ali alterado. Mas automaticamente a primeira coisa que eu fui olhar, eu falei assim, mas espera aí, isso não adianta eu colocar a mão e pedir para alguém orar por mim. Isso não é orando que vai mudar. Isso é eu controlando o que eu estou comendo que vai mudar. Porque não adianta, irmão, você come igual um boi velho, né? Daí depois você vem e fala assim, pastor, ora para mim emagrecer. Irmão, não tem como. Esse milagre não é assim que acontece. Esse milagre é um milagre que você produz. Esse é só você que produz. Esse a pastora não produz, o pastor não produz, a gente não produz esse milagre. Ah, não, pastor, eu já vi um camarada que orou e o fulano emagreceu. Mentira. Só pode acontecer se era um problema de tireoide. Aí sim. Emagreceu não, curou a tireoide. Aí a pessoa começou a ter uma vida normal. Amém? Mas não adianta, irmão, você ir comer 2 potes de sorvete lá depois daqui do culto e dizer, Senhor, me emagrece. Mas quando nós olhamos e entendemos que Deus tem um propósito, a gente começa a achar as raízes, tudo bem? Lembrei de você. Não podia ter olhado para trás. Você foi na Gentile? Não? Não? Achei que tinha ido lá fazer a sobrancelha. Quando nós olhamos para o propósito de Deus, nós começamos a olhar para a raiz das coisas das nossas vidas. Você começa a valorizar melhor as coisas. A gente podia tratar como normal. Ah, encontrei o Toninho, a gente já se conhecia e tal. Eu trato como propósito. Uma situação de mais de 20 anos, né, Toninho? E aí o Senhor nos faz nos reencontrar. Sabe o que é interessante? Todos os dias que eu passava na frente ali na igreja católica, onde tem a Mota, Cato. Na época que eu conheci o Toninho trabalhava na Cato. Então eu passava, todas as vezes eu passava dando uma olhada para ver se eu via ele, porque eu não tinha mais o contato dele. Olha que interessante. E aí o dia que a gente se encontrou, eu entendi que existe propósitos de Deus. Existe um propósito você estar aqui hoje. Existe um propósito por você vir aqui. Existe um propósito por você vir nesse culto hoje. Eu tenho certeza que no mínimo você nunca mais vai tomar remédio para dor de cabeça antes de procurar o motivo pelo qual você está tendo a dor de cabeça. Nunca mais. Então talvez seja esse o propósito, talvez seja você entender que existe um valor na sua vida, menino. E que esse valor ninguém consegue pagar. E que o propósito de Deus vai ter que acontecer. Dure o ano que for, o tempo que for, que passe, o tempo que for necessário passar, mas tem que acontecer. Você pode correr para onde você quiser, mas vai ter que acontecer. Porque o propósito de Deus é um processo na sua vida que talvez você vai correr para todos os lados, mas uma hora você vai ter que passar por ele. A questão é como está o teu coração na hora que você for passar no processo de Deus. Alguns vão ter um encontro com Deus e Deus vai dizer para ele assim: você tem que descer a casa do oleiro.
Alguns outros o Senhor vai dizer, seja bem-vindo. Alguns outros o Senhor vai dizer, põe-te em pé. Alguns o Senhor vai dizer, sai das cinzas. Mas a questão é, todos nós vamos ter que passar pelo propósito de Deus, queira ou não. Posso aceitá-lo ou não aceitá-lo, mas vou ter que passar, mesmo sabendo que todos nós nascemos cegos para o propósito de Deus. Por isso que a gente não entende às vezes o que acontece. Eu duro que muitas vezes a gente que está em volta daquele que está acontecendo, a gente quer fazer alguma coisa. A gente queria poder tirar a dor com a mão. Que inventasse um remédio que resolvesse essa situação logo. É o que a gente mais quer. Porque a gente não quer sentir dor e não quer que o outro sinta dor. Mas interessante é que para a gente crescer, no processo de crescimento do ser humano, gera dor. Quem tem filho sabe o que eu estou falando. Já olhou o filho falando assim, eu estou com dor no braço. Hoje eu estou com uma dor no braço. E a gente fala, é porque você dormiu em cima do braço. E muitas vezes não é por isso não, é porque está crescendo. E ó, o crescimento gera dor. Então se você quer crescer, você vai ter que sentir dor no meio do caminho. Algumas coisas você vai ter que passar. Você vai ter que sofrer. Vai ter dias que você vai querer jogar a toalha, você vai querer abandonar. Mas para que algo dê certo tem que ter dor, né, bonitinho? Bonitinho está de chinelo hoje. Ele falou assim, eu estava mexendo nas luzes ali, e aí eu estava descalço e eu pisei em cima do ferro de solda. Está doendo. Mas ele olha para os negócios que ele fez ali, ele fala, mas valeu a pena. Toda dor, ela gera algo em nós e nos leva e nos impulsiona para aquilo que Deus tem. Então dói. Você fala assim, eu não quero, não vou passar por isso. E aí você passa. E depois que você passa, você fala, valeu a pena passar. Porque agora eu valorizo e não quero nunca mais passar por aquilo. Vou fazer diferente dessa vez. E aí você tenta fazer diferente. E aí você passa de novo por todos os problemas necessários de se passar para que aquilo aconteça. E aí depois que você faz, você fala, valeu a pena. Valeu a pena. Eu falava pro jovem senhor que eu estava ministrando agora às 6 horas da tarde. Eu só posso te falar uma coisa. Eu e minha esposa, a gente não pensa em divórcio. Mas a gente já pensou tanto nisso lá atrás. Em separação, em divórcio. Que hoje é uma coisa que é tão irrisória para nós, a gente não consegue se ver um longe do outro. Irmãos, eu estava na igreja, das 5 até as 7, no aconselhamento. Aí eu saí da igreja, estava contando para o Toninho no carro. E eu estava subindo a Avenida Kakogawa. É um pouco distante da minha casa. E aí eu bati o farol, eu vi lá em cima, uns 2 quarteirões para cima, uma mulher atravessando a avenida correndo. Irmãos, não existe outra mulher que corre igual aquela. Ela é única. Perninha curta, tem um jeito de correr com os bracinhos. Eu olhei e falei, é a minha mulher. Não pode. A hora que eu estou chegando perto, quem que era? A minha mulher. Buzinei, mandei mensagem, eu falei assim, na hora que eu estava tentando ligar no telefone, eu falei assim, ela não está com o telefone. Porque a minha mulher não carrega o telefone com ela. Mas eu tentei ligar assim mesmo. E aí a minha filha atendeu em casa. Eu falei, onde está a mãe? Ela falou, está lá no Vandinho.
Falei, por isso que quando eu estava passando em frente à casa do Vandinho, ela estava atravessando a rua. Ela foi buscar meu filho que está fazendo aula de violão. E aí ela estava indo buscar ele. Então era ela atravessando. Sabe o que é isso, irmãos? A gente pensou tanto em separar lá atrás, mas tinha um propósito tão grande na nossa vida, que agora quando a gente se vê meio longe, a gente começa a ter problema. Lembra, pastora, quando ela teve problema de saúde? Irmãos, quase que ela sobrevive e eu morro. Não foi? A pastora foi lá na frente do hospital e falou, vai embora para casa, filho. Foi minha mãe no dia. Eu estava em estado de choque lá fora. Foi no primeiro dia ou no segundo? Eu não tinha ido para casa, né? Onde você estava? Eu fiquei aqui. Ela entrou 11 horas da manhã. Eu não saí daqui. Eu estou aqui fora, aqui, esperando ela sair. Não vou embora, não. Irmãos, eu fiquei mais de 24 horas em choque lá fora. Não lembrava nunca nós vamos separar. Não. Eu falava, o que vai ser de mim sem essa mulher? O que vai ser da minha vida? Verdade, irmãos. Eu falei isso para todo mundo. Eu falei, o que vai ser do meu ministério sem ela? O que vai ser do meu chamado sem ela? Não pode. O que vai ser de mim? A Nath falou ali atrás, falou, a pastora pode ter as melhores coisas que for, ela continua sendo a mesma pessoa, né? Sim. A minha esposa, na casa que nós moramos hoje, ela tem as mesmas atitudes que ela tinha na casinha que nós morávamos no fundo da igreja, que quando chovia enchia de rato e só tinha 2 tomadas. Ela continua tendo as mesmas, ela é a mesma pessoa. Você fala para ela assim, vamos lá, vou comprar roupas para você. Ela vai lá, ela quer ir lá na Riachuelo. E aí ela escolhe uma calça para ela e 3 para as meninas. Ela continua sendo a mesma pessoa. Não muda. Pastor, e o que você... Irmãos, eu tirei ela de frente dos ministérios, sabe por quê? Eu queria enfiar ela em alguma coisa. Ela tinha que ser alguma coisa na igreja. Eu descobri que ela não tem que ser alguma coisa na igreja, porque ela já é alguma coisa sobre a minha vida. Eu coloquei os pastores para se apresentar domingo na igreja. Eu nem postei. Pastor fulano, eu sou o pastor fulano, eu faço tal coisa, assim, estava, né? Eu sou a pastora tal, eu faço tal coisa. Chegou nela, eu sou a Selma, esposa do pastor Márcio. Sabe o que? Irmãos, não muda. Aí depois eu falei, o maior cargo é o dela. A maior função desta igreja é dela. Porque, meu irmão, sabe por que eu estou aqui com a roupa passadinha, limpinha, arrumadinha? Sabe por que eu estou aqui? Cheiroso? Ainda? Sabe por que eu estou com o cabelinho penteadinho? Sabe por que eu estou vivo? Porque eu tenho uma mulher que cuida de mim espetacularmente. Se você chegar às 5 horas da manhã em casa e não tiver jantado, ela levanta e vai fazer janta, irmão. Ela vai fazer. Se eu estou na rua e eu me atraso para chegar, a hora que eu chego, ela fala, meu amor, o almoço está pronto, eu estou indo esquentar ele para você. A Thay sabe disso. Ela leva a comida aonde eu estiver. Sério, pastor, sério. Ela me liga, amor, você não vai vir para casa, você precisa comer alguma coisa. Amor, eu estou saindo, mas está tudo arrumadinho, a tua roupa, tuas coisas. Irmãos, tem dia que eu brigo com ela por causa disso. Eu falo, pelo amor de Deus, é muita coisa, está fazendo tudo. Deixa eu fazer alguma coisa. Mas ela cuida tão bem. E aí você fala, pastor, qual é o propósito desta mulher? Ser mãe de uma geração. 90% dos filhos ministeriais da sede estão lá e não ficaram lá por causa de mim. Tá, pastor, é por causa do Espírito Santo. Não, você vai entender.
chegam e falam para mim assim: olha, eu fiquei na igreja Renascer porque a pastora me recebeu, me deu um abraço que só ela sabe dar. Que só ela sabe dar. E aí eu olho para ela e falo: continue, meu amor. Alguns dias atrás, uma jovem nova da igreja, nova, a gente tá nos últimos cultos, a gente tá tendo assim muita gente chegando, irmãos. Mas muita gente mesmo, pessoas. Eu estava falando para a Nath, tem gente de Mandaguaçu indo lá. Muita gente chegando. E essa jovem parou ela lá no estacionamento. Ela estava indo levar o lixo da cozinha no final do culto. Essa jovem parou ela lá no meio e falou assim: eu posso te dar um abraço? Ela olhou e falou assim: não tem ninguém vendo? Pandemia, né? Aí eu não sei, não posso falar se ela deu o abraço ou não. Fique em dúvida, irmão. Irmãos, primeiro dia que a jovem estava indo na igreja, a minha esposa tem cara de abraço. Ela tem cara de abraço. Os meninos da igreja só procuram ela. Você vê um propósito maior do que esse na vida dessa mulher? O dia que nós alteramos o estatuto da igreja e colocamos ela como vice-presidente da igreja, ela quase teve um infarto. Ela: mas por que eu? Porque você não colocou o pastor Rafael, o pastor William, o pastor Valdete ou alguém, pelo amor de Deus? Eu falei: porque você? Porque você? Porque é você? Ela falou: mas o vice só assume quando o presidente morre. Eu falei: mas nós vamos morrer junto, pode ficar tranquilo. Porque se você morrer antes de mim, eu me mato. Não. Mas eu morro junto. Eu morro junto. Há um propósito nas nossas vidas. A gente precisa entender que muitas vezes o propósito das nossas vidas parece não ser tão espetacular como o propósito dos outros. Porque quando você chega na igreja Renascer, o pastor da igreja Renascer é o pastor Márcio Ribeiro. Aparece lá, Márcio Ribeiro. Mas a hora que você entra lá e você descobre que o Márcio Ribeiro é só o cara que prega no domingo, e que quem realmente está ali cobrindo a vida dele é a pastora Selma, aí você fica lá.